Continuando aí o segundo livro de Salmos, o Salmo 43 é a continuação do Salmo 42. Então, os estudiosos dizem, né, que esse salmo ele é como se fosse uma extensão, ou o único salmo, 42, 43 fosse o único salmo, originalmente, lógico, e aí por algum motivo acabaram separando quando acharam os escritos lá, provavelmente escritos de Mulo ou até a Septuaginta, quando foi escrita pelo, na língua grega. Eles compartilham aí o mesmo refrão, a mesma progressão emocional. Só que aqui que acontece? Ele sai do lamento que a gente leu no Salmo 42, e aí ele faz um clamor mais objetivo pela justiça e pela direção divina. Ele é estruturado, o verso um pedido de justiça, o 2 ao 3 um clamor por presença e direção, o verso 4 a restauração, e o 5 um refrão de esperança que é comum em todos os salmos. É, o mais importante não é nem como começa, mas como termina. Isso em tudo, na nossa vida, assim como é no Salmo. A gente amanhece, o legal entre o povo judeu é o Eon, que é o ciclo, o dia. O povo, a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente estudou Daniel, o povo judeu ele entende que a, o dia começa, né? Então, assim, ele sai da noite para o dia. 6 horas da tarde, fim de um dia, começa o outro. Então, o dia começa de noite, vamos dizer assim, e termina de dia. Ele sai das trevas para a luz. Enquanto a gente vai da luz para as trevas, uma parafraseando aí, uma metáfora, lógico, né? Que a gente acorda de manhã, tá de dia e vai para a noite. E aí lá eles pensam em tem diferente. E a nossa vida tem que ser assim, sair das trevas e ir para a luz. O verso um diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então, isso é importante porque Davi agora se vê como o Estado de Israel, né? Davi não, os salmistas, né, de Coré, eles se verem como essa questão, né? Então, eles chamam a justiça de Deus e pleiteia a causa deles, né? A minha causa faz justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, contra qualquer pessoa, povo, nação que queira contender, que queira armar discussão. O mundo está é, muito violento, as pessoas xingam por nada, muito estressante. Se nós não, como cristãos, não começarmos a trazer a paz no ambiente, o mundo por si só não vai dar conta, a própria humanidade vai ser destruída por ela mesma, é tudo que o diabo quer. Então, a palavra que ele traz aqui, né, é essa questão de julgar e fazer justiça mesmo, defender como advogado, como diz João. Deus, o salmista apresenta Deus aqui como um juiz e um advogado ao mesmo tempo. Independente desse ambiente hostil que nós vivemos aí, seja por uma opressão externa no trabalho ou uma injustiça interna aí, que vem, né, incomodando a nossa vida. Ah, uma coisa legal é porque assim, o verso um ele trata essa questão alguém fraudulento, alguém injusto, alguém impuro, alguém que fica incomodando, sabe assim? Eu vejo que assim as pessoas perdem muito tempo buscando um meio de prejudicar outras às vezes, que você fala, gente, a vida já é tão corrida, tão trabalhosa,
A gente já tem tanto problema quando alguém me pergunta alguma coisa de outra pessoa, eu falo, gente, nem sei. Também não faz diferença eu saber, não quero saber, porque já basta os meus problemas, que já não são poucos, problemas que eu vejo que eu mesmo criei. Então eu falo assim, gente, outros não, mas não importa. A questão é que a gente precisa clamar pela justiça de Deus e falar, Deus, olha só, ajuda eu aqui. Ah, vamos ler primeiro Salmo 24:15. Primeiro Salmo 24:15. A gente sempre tem vários textos, e salmos acabam sendo grandes e eu acabo não lendo, mas eu queria ler. Hoje ele é curtinho, então dá primeiro Samuel 24:15. Primeiro Samuel 24:15. E aí, primeiro Samuel é bem legal. Aí, lógico, né? A história de Davi é contada em primeiro Samuel. Seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti. É questão de Saul e Davi, a perseguição de Saul contra Davi. E veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Então, Davi, ele clama o Senhor, e ele joga na cara de Saul, né? E ele fala, olha, Saul, ele sabia que as pessoas faziam fofoca de Davi contra Saul. E olha, Davi vai roubar o teu trono, Davi vai roubar teu trono, Davi vai roubar teu trono. E assim, por uma questão paterna de Saul, que ele pensava em Jonathan, né? E Jonathan era o herdeiro do trono, mas para Jonathan isso não era tão importante, mas para Saul isso era importantíssimo. E foi uma pena que ele se perdeu no processo. Como é ruim a gente se perder no processo. Às vezes, é, a gente, Deus tem uma história tão linda para nós, mas as nossas escolhas acabam nos distanciando da presença do Senhor. E aí Davi ele fala, olha, seja o Senhor meu juiz e julgue a minha causa, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. E realmente Deus fez isso. Davi não intentou as mãos contra Saul e por isso Deus o honrou, com exceção de Absalão, ninguém ousou a levantar a mão contra Davi em toda a história, a biografia de Davi. E aí, depois disso, ele chega no verso 2, voltando lá no Salmo 43, o verso 2, ele, ele chega no verso 2 e fala, ó, pois tu és, ó Deus, a minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de atender eu, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Então, o salmista aqui, ele faz uma indagação com relação à vida que levava. E ele fala, pois tu, ó Deus, é minha fortaleza, esse escudo é a Maós, né, que é fortaleza, refúgio. Então, ó Deus, Senhor, esse meu Maós aí, minha fortaleza, meu escudo, e eu não estou entendendo. A verdade é essa, tipo assim, não estou entendendo. O que que eu fiz de errado? Por que me rejeita? E esse é um sentimento que, infelizmente, abala a confiança de qualquer pessoa, porque ela se sente no meio da tribulação, no meio das provas, porque a aprovação, na verdade, não é algo que não é que não vem de Deus, mas Deus usa essas lutas que nós temos na nossa vida para proclamar o seu reino sobre nós e através de nós. E ele faz uma afirmação aqui e parece até assim, o Senhor é minha fortaleza e ao mesmo tempo eu me sinto rejeitado.
E por que o Senhor me rejeita? Ah, Deus não se incomoda com isso. A nossa fé, ela tende a fazer perguntas difíceis para a nossa alma, porque a nossa alma, às vezes, é devagar, ela não entende. Porque eu estou passando por esse sofrimento se eu amo a Deus? Porque eu entendo assim. As pessoas acabam deixando e mudando de igrejas por questões que, assim, elas realmente, assim, elas acreditam que, olha, agora eu estou andando certo, então Deus tem que me abençoar. É, é tão difícil isso porque as pessoas passam por um sofrimento e você vai conhecer pessoas que estão do seu lado que oram por uma cura e não foram curados, oram por um emprego e não conseguiram emprego, oram por uma vida melhor e a vida continua do mesmo jeito. E mesmo ele andando, a pessoa andando no caminho certo, e a pessoa não vai entender, fala, poxa, eu estou fazendo tudo direitinho, por que que Deus não me ama então? E isso é uma pergunta que não é só de um ou de outro, é, não é porque nós andamos direito que as coisas boas têm que acontecer. Jesus andou bem direito e nem por isso as coisas foram boas para ele. Aí alguém mais ingênuo vai dizer: mas o propósito de Deus era que Jesus morresse. E o propósito de Deus na nossa vida não é que a gente morra para o mundo, né? É, essa vida que aqui nós temos é uma vida passageira. A gente usufrui dela no sentido de quanto satisfeito nós estamos com a vida que nós levamos, com a vida de Jesus. Esse salmo é bem legal porque ele traz isso. Então, por que que eu vou andar lamentando e chorando sobre a opressão dos inimigos, uma vez que eu ando no caminho do Senhor? E aí ele chega no verso 3 e ele fala, ó, envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie. Eu sempre lembro do Salmo 23 aqui. É, envia a luz aí, Senhor, para que eu possa ser guiado e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Um momento de dificuldade, a nossa visão é um pouco deturpada. A gente não enxerga direito as nossas lentes e elas estão ofuscadas pela, como é que vamos dizer, pelas lutas mesmo. Então, ele ora aí a luz, né? Pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. E aí ele chega e envia a tua luz. Uma vez que o Senhor é meu farol, uma vez que o Senhor é o Deus que ilumina, que traz a verdade, e ilumina aqui meus passos. Salmo 119, né, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, assim, eu preciso andar, mas eu vou andar em que caminho? Né, em meio às lutas no trabalho, no casamento, com os filhos, em meio às lutas, às vezes com uma enfermidade, com as contas, e contra a própria satisfação da vida, para onde eu vou andar? Que escolha eu vou fazer? E aí, essa luz que traz a presença do Senhor, traz a verdade. Porque ela nos ilumina e mostra a verdade, a questão da fidelidade, o emet. Verdade e fidelidade, elas andam juntos, é a mesma palavra. É, no grego também é legal, porque ele fala lá, conhecereis a verdade que nos aletheia, e a verdade vos libertará, aletheia, aleteion. Ele usa a mesma palavra, assim, verdade e libertação, elas são a mesma palavra. E aí você, no hebraico, você vê essa fidelidade e essa verdade. Então ele fala, ó, porque eu então vou andar lamentando, se o Senhor me mostra uma luz,
que me guie, que me leve aí ao seu santo monte, na presença de Deus. O que o salmista quer é um lugar na presença de Deus. O que eu quero e você quer é um lugar na presença de Deus. Às vezes a gente chora e nem sabe por quê, né? Tá, momento assim, de repente a gente sente uma angústia, assim, não se sente pertencente às vezes a um lugar, não se sente amado por Deus. Não que isso seja ruim, eu creio que faz parte da vida cristã e, e nos faz ansiar como a corça pela água. A gente anseia por um lugar de Deus. E Jesus vai sentir isso quando ele chega na crucificação e ele fala, Eli, Eli, sabactano, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que ficou longe de mim? E aí o verso 4, o salmista ele chega e ele fala assim, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Então, essa intencionalidade tem que fazer parte da vida cristã. Eu não quero, eu não sinto vontade, eu não sinto prazer, mas eu vou, assim mesmo. Eu vou buscar a Deus, vou clamar ao Senhor. É, não está relacionado, é o lance do culto, né? Qual que é a questão do culto? Não tem a ver com o culto em si, que você assiste, mas aquilo que você presta diante do Senhor. Fazem 36 anos, pela misericórdia de Deus, que eu conheci Jesus, que ele me resgatou das trevas. Nesses 36 anos eu nunca pensei em mudar de igreja, mesmo no ministério, é sempre a mesma organização. E também nunca me achei no intuito de. Eu vejo que já tem tanta igreja que fala do amor de Jesus, não creio que carece de mais nenhuma. Isso é um pensamento meu, mas eu vejo assim, sinto pelas pessoas que não se encontram e acabam indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, assim. Às vezes a gente não se encontra, eu concordo com isso, eu vejo isso, também não estou aqui para julgar, longe de mim, mas às vezes a gente precisa ser intencional, não tem a ver com quem está do lado de fora, tem a ver como é que está meu coração na presença de Jesus. Como é que eu vou estar? Eu vou me levantar, então ele diz assim, ó, então eu vou levantar e irei ao altar de Deus, não estou afim de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia, eu vou colocar um louvor, eu vou chorar aqui com Deus, não sinto vontade mais de ir na casa de Deus, mas eu vou assim mesmo. Eu não tive o que eu queria, Deus não restaurou o meu casamento, Deus não restaurou a minha saúde, Deus não mudou a situação do meu trabalho, nem do meu emprego, mas mesmo assim eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor. Não é pelo que eu tenho, mas pelo aquilo que Deus é. E aí acontece essa virada do salmo. Eu acho tão lindo essa pegada dos salmistas, porque você vê uma vida desgraçada, vamos dizer assim, de repente ele olha e fala, caramba, meu, não vou ficar nessa situação, não. Nossa, eu me vejo às vezes assim, deprimido, angustiado, e eu falo, nossa Deus, vontade de chorar, vontade de, né? E aí eu falo, não, eu vou ficar um pouco com Deus. A verdade é essa. Entrar no meu quarto, pôr um louvor e choro um pouquinho lá, e ali me renova. Não espero nada do mundo, mas certamente quero estar nos braços de Jesus. E essa virada aí ele sai do exílio, vamos dizer assim, para a comunhão. Deus é a minha grande alegria, né? Mas
Shinshat Gili, né? Alegria exuberante. As pronúncias às vezes não funcionam. Não é uma alegria comum essa palavra, né? Shinshat Giri, que quer dizer uma alegria restaurada na presença de Deus. É algo que foge. E aí o verso 5, porque está abatido a minha alma, e aí ele cita de novo o Salmo 42, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. E acho tão lindo. E ele faz essa pergunta de novo, porque está abatido. Esse mesmo refrão aí tem três movimentos aí. Questiona, exalta e espera. Espera em Deus, no Elohim. Ele usa aqui Elohim. A gente já viu isso quando aparece Senhor Adonai, Deus, Elohim. Esperar aqui é confiar com expectativa. Não, vai, vamos lá, vamos lá. Alguma coisa vai acontecer, porque hoje eu ajoelhei, alguma coisa vai acontecer. E se não acontecer, eu vou estar de joelho de novo e alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. É como o cara lá no poço de Siloé, 38 anos, Jesus fez questão de falar, cara, 38 anos, hoje a água vai mexer em nome de Jesus na nossa vida, a água vai movimentar e a gente vai sair dessa para melhor em nome de Jesus. Então, creia nisso, confie com expectativa. O Salmo 43 ele traz isso. Não busca uma vingança pessoal, mas ele entrega a sua causa diante de Deus para a luz da verdade. Ele traz essa questão da direção divina para a alma não permanecer perdida, né? Então, a luz sem a verdade, ela pode nos enganar. Ela tem que mostrar o caminho e o caminho correto. E a verdade sem luz pode não ser percebida. Então tem como é que vamos dizer aí? Esse dueto aí. Então, se eu tiver a luz, mas não tiver a verdade, vou ser enganado. Mas se eu tiver uma verdade sem a luz de Deus, não vou perceber. Deus nos oferece ambos, a luz e a verdade. Por quê? Para que nós não erramos o alvo, né? Chegamos a esse livramento e voltar ao altar. Que aí nós vamos ter uma alegria restaurada. A alegria verdadeira não vem das circunstâncias, ela vem da presença de Deus. É essa que é a questão. E não pode estar tudo bem para eu estar satisfeito. Eu tenho orado muito assim ultimamente. Tenho orado para Deus que o meu desejo por Ele seja maior do que o meu desejo de ir para o céu. Pior é que eu tenho vontade. E eu falo para Deus, nossa, Deus, durante a minha vida inteira eu sempre tive muito medo do inferno e sempre desejei muito céu. Mas hoje não é tão importante quanto estar na presença de Deus. E certamente o céu vai ser uma consequência. Mas estar na presença de Deus hoje tem me incomodado muito. E esse domínio da nossa alma, que ela nos engana muitas vezes. O salmista fala consigo mesmo, essa maturidade cristã do salmista, né, de controlar as emoções dele e confrontar a sua própria alma com a verdade de Deus. A luz e a verdade apontam para algo maior, né? E João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus. Salmo 43, ele traz essa questão, né, de Jesus, que nos guia, que nos revela e nos conduz à presença de Deus. Esse é o altar de Deus. Então, a nossa vida, quando ela estiver abatida, triste, peça a justiça de Deus, não a vingança das pessoas. Peça a direção, a luz da verdade de Deus. E lembre-se do seu destino, né? A presença de Deus. Clama, peça por direção divina, retorne à presença de Deus e nossa alegria vai ser restaurada. Amém?
Desculpa. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por essa semana que se inicia, que o Teu Espírito Santo, Deus, hoje renova a nossa alma, por mais abatida que seja, por mais triste que esteja. Nessa manhã, nesse dia, eu quero colocar todas as nossas vidas para vivermos a vitória de Jesus, independente das circunstâncias. A nossa adoração será com o Senhor, independente das lutas e a batalha. A nossa esperança virá do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Confiaremos em Ti, ó Deus, porque sabemos que só Tu tem a verdade. Nem outro caminho há com o Senhor. Nos mantenha firme, ó Deus, satisfeitos com a Tua graça e com o Teu amor. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que bênção estarmos juntos nesse dia ensolarado de outono. Que Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Que Deus te faça resplandecer a luz dele todos os dias, até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém.